Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, um dia muito especial. Vou mostrar para vocês aqui o meu novo carro, um 208 modelo GT 2026. Galera, esse carro aqui, muito sonho, porque basicamente, eu vou explicar para vocês ainda, mas ele é o melhor carro nessa faixa de preço que eu poderia ter comprado, tá? Que é justamente um hatch para duas pessoas, sem filhos e com muita diversão. Cara, esse carro aqui, eu peguei ele, já vai fazer mais ou menos uns 600 quilômetros que eu rodei com ele. Faz 2 semanas. Tô usando ele bem aos poucos, sentindo como é o carro. E cada uso que eu faço dele tá sendo uma experiência muito legal, porque eu acho que apesar de vários pontos negativos que tem esse carro aqui, eu acho que ainda assim, esses pontos negativos para o meu estilo de condução, para o meu estilo de vida, eles acabam valendo muito a pena, porque eles meio que se sobrepõem aos pontos positivos, né? Então, eu tenho muitas coisas boas para falar desse carro aqui. Então, se você está vendo esse vídeo aqui meio que buscando alguma opinião de dono a respeito desse carro, porque eu não vou fazer uma opinião relativa a opiniões de jornalistas, tá? Eu vou fazer uma opinião mais direcionada a quem é dono do veículo e quem já começou a usar o veículo aqui no dia a dia. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui cada ponto relacionado ao carro e depois a gente vai dar uma volta para eu poder conversar com vocês sobre como esse carro aqui está sendo para o meu dia a dia e o que eu estou mais curtindo nele e também os pontos negativos, né? Eu acho que quase todo carro hoje em dia tem muitos pontos negativos, mas para mim, pelo menos para o meu uso, os pontos negativos desse carro aqui, eles são bem insignificantes quando a gente leva em consideração os pontos positivos, tá? Então, esse daqui, como eu disse para vocês, é o modelo GT. Eu estou usando o carro há algum tempo já, cerca de 700 quilômetros. Aqui tá minhas bagunças, deixa eu jogar aqui no chão. Ó, chave presencial do modelo GT, brinde da concessionária, um chaveirinho top, né? E aí aqui a gente tem o interior do carro. Tá meio sujo que a gente tá em viagem, mas basicamente esse é o interior que a gente tem nele do lado aqui do passageiro, tá? Portas e tal, ao banco traseiro, que eu acho que já vem o primeiro ponto negativo, que é um banco traseiro um pouquinho menor do que o banco traseiro dos concorrentes. Essa aqui é a visão do passageiro do banco traseiro, ó. Posicionar a câmera bem aqui, ó. A visão do passageiro do banco traseiro. E aqui o espaço para as pernas, tá? Aqui eu deixei o banco um pouquinho para frente, mas o banco do motorista, aqui ele tá ajustado para mim. Eu tenho 1,70 m de altura, gosto de conduzir o veículo de forma mais confortável. Então eu deixo ele aqui, ó, mais ou menos nessa posição, tá? Olha como é que fica ali. E aí o banco traseiro do motorista, ele tá aqui. Então, sei lá, se eu for entrar aqui, ó, eu tenho 1,70 m, eu fico assim, tá? Basicamente é isso. Então não tem muita crise aqui. Para quem tem 1,70 m, sobra aqui, ó, 4 dedos ainda, tá de boa, suave. Mas eu acho que quem for mais alto do que eu, tipo 1,80 m motorista e 1,80 m passageiro, já vai sofrer um pouquinho mais, tá? Mas a princípio, aqui tem espaço de boa para eu ficar, encosto de cabeça, ó. Levanto aqui, colocou, normal, suave, tá? Então eu acho que isso aqui é um ponto negativo, mas para quem tem família mais de baixa estatura, eu acho que acaba compensando um pouco, tá? Porta-malas, vamos lá. Parte de porta-malas é um porta-malas pequeno. Isso aqui eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá? Isso aqui é top, mas eu vou mostrar para vocês em outro vídeo isso aqui. Mas parte de porta-malas, stepzinho, ó, e um porta-malas relativamente pequeno também, tá?
Para duas pessoas, não sei se seria o ideal, pessoas que têm muita bagagem, tá bom? Mas, pelo menos para mim e para minha esposa, a gente está curtindo bastante esse espaço aqui, porque a gente viu até agora que é o espaço ideal. Aqui a gente está em viagem e cada um trouxe uma mala, aquele padrão de mala de mão de avião, né? Cada um trouxe uma mala de mão e coube tranquilamente aqui, ó, duas malas de mão e ainda sobrou um pouco de espaço aqui para a gente trazer as tralhas, travesseiro, cobertor, essas paradas assim, fora da mala de mão. Então foi um espaço assim, eu acho que para quem tem filho vai faltar espaço, mas para quem tá só de casal, eu acho que isso daqui é o espaço ideal, tá bom? E um outro ponto negativo que eu achei aqui até agora foi também, eu vi que tem no modelo europeu o descanso de braço aqui no meio. Ele vem o descanso de braço, o freio de mão ele é eletrônico e aqui o manete de câmbio ele também é só o pino, né? Ele é para frente e para trás só o pino, não tem essa manopla aqui. Então eu vi que isso aqui foi um ponto negativo, mas também foi uma sacada que a Stellantis teve, porque eles poderiam muito bem ter implementado o modelo francês aqui, né, o modelo que vem da Europa. Porém, eu acho que ia ter aquele mesmo incidente que a gente tinha nos modelos anteriores da Peugeot, que é falta de peças. Então, basicamente aqui, em tese, a gente não tem falta de peças porque esse mesmo layout de túnel central aqui, de descanso de braço, ele já está presente nas versões anteriores do 208 e eles meio que optaram deixar isso presente aqui nessa geração justamente porque a gente tinha um risco aí de ter a incidência de falta de peças. Então, eles meio que supriram isso para tentar melhorar uma reputação que eles tinham do passado. Então, eu achei bem bacana também. Mas, apesar de eu preferir também a versão europeia desse veículo aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas nos anos anteriores, na geração anterior a esse facelift do 208, a gente tinha a versão elétrica aqui no Brasil. E essa versão elétrica era muito legal também, só que ela acabou ficando defasada rápido, porque era uma tecnologia mais antiga e tal, e acabou quebrando muito valor e tal. E aquela versão elétrica que vinha da Europa, ela vinha com essa parte central, com apoio de braço, com freio de mão eletrônico, e era muito top. Mas como essa versão acabou não ficando nem por um ano aqui no Brasil, foi só aquele lote específico que a Peugeot trouxe para cá, acabou o lote, eles acabaram liquidando as últimas peças, as últimas unidades daquele lote. Depois de algum tempo já dando um desconto muito agressivo, eles decidiram não trazer mais e manter só a versão nacional, o que eu acho mais legal também. Só que, lógico, senti falta disso. E aqui a parte mais legal do carro, para mim, é essa daqui, ó. Essa é a parte mais legal do carro, que é o painel. Olha só que legal. Isso aqui, para mim, é muito maravilhoso, isso aqui. Olha que legal a vista que você tem aqui. Aqui é a vista do condutor, tá? Com o painel, o volante pequeno. Esse painelzinho aqui, ó. Ele fica aqui desse modo, o que eu acho muito bacana. E sem falar que o detalhe em 3D dele, para mim, é espetacular. Porque esse painel em 3D, ele dá um... Eu não sei como eu explico, mas ele fica leve para você dirigir. Ele fica uma direção... Ele não fica aquele painel cansativo para você ficar visualizando, porque o número ele está sempre em um ângulo que fica legal para você ler. Ó, aqui o carro com 827 km. Já rodei 827 km porque eu vim viajar com o carro. E andei bastante tempo com ele fazendo 14,7. Então isso aqui já é um consumo misto de cidade com rodovia. Quando eu fiz o consumo somente na rodovia, ele estava fazendo uma média de 16 km por litro. Depois que eu comecei a andar bastante aqui na cidade até chegar aqui, ele foi diminuindo para 14,7, que eu acho uma média top, tá? Logicamente é um híbrido leve, o pessoal tira sarro e fala assim, ah, é híbrido que não é híbrido. Sim, eu acho que é um híbrido que não é híbrido, tá? Mas ainda assim é um carro que vale muito a pena, especialmente para mim. Eu moro em São Paulo, eu tenho rodízio de veículos todo dia, pelo menos um dia da semana.
Então, com o meu carro anterior, eu não podia rodar com ele toda quarta-feira. Por quê? Tinha rodízio, tinha que deixar ele em casa. Com esse carro aqui, mesmo que o sistema híbrido dele não melhore em nada o consumo do carro, para mim não importa. Por quê? Eu consigo rodar com ele todo dia em São Paulo. Simplesmente porque ele é um híbrido. Não importa se é híbrido leve, não importa se ele está fazendo quase o mesmo consumo de um carro unicamente a combustão. A diferença é que eu consigo rodar com ele. E eu sei que em alguns estados do Brasil ele tem inclusive desconto no IPVA. Então vale a pena sim esse sistema híbrido da Stellantis, tá? Falar assim que não vale, não sei o que. Não, eu acho que vale, porque você tem uma série de incentivos muito bons que você pode obter com esse sistema híbrido. Não é somente a questão do consumo, mas também questão de isenção de impostos, no caso de São Paulo, isenção de rodízio. Eu não sei se isso vai mudar no futuro, porque realmente é um sistema muito híbrido, é um sistema muito leve, mas pelo menos agora eu estou curtindo demais isso, tá? Um outro ponto positivo. O farol dele, galera, é muito, muito bom. Isso é fato, tá? O farol dele é simplesmente sensacional para você dirigir à noite, porque esses canhões aqui, eles vão recortando os carros na frente. Então você pode dirigir com ele tranquilamente com o farol alto, que ele vai recortando os carros que aparecem na frente por meio desse sensor aqui, ó. Ele pega o sensor e já vai automaticamente recortando os carros que aparecem na frente. Então não tem muito o que reclamar, é um farol muito top. Também tem esse DRL aqui, ó, que deixa o carro com outro estilo muito bom. Então para mim esse farol aqui é farol de carro de outra categoria, não tem nada a ver com os concorrentes dele, com outros hatches. Eu acho que farol do Polo, Onix, HB20 não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui para mim é outro nível, tá? Assim como para mim também é um outro nível de acabamento. Isso aqui, ó, couro no volante, esse painel saltado aqui em 3D, o que tá escrito aqui, ó? Peugeot iCockpit. Isso aqui é um refinamento de outro nível de carro que não é dessa categoria aqui. Então, eu fiquei muito tempo pesquisando veículos e eu percebi que isso aqui não existe em outros carros, tá? Isso aqui é um refinamento de outro nível, não tem muito o que falar. Realmente orgulhoso mesmo da compra. Ó, farol de novo aqui. Eu acho que isso aqui também muito top. Só que uma coisa que faltou. Aqui tem sensor de estacionamento, tá? Aqui não tem sensor de estacionamento e você precisa colocar a parte. Eu acho que isso aqui não sei. Da mesma forma que eles elevaram o nível nos outros componentes do carro, eles ao mesmo tempo foram tirando alguns itens que tem nos concorrentes, meio que para equilibrar, sabe? Então, se você quiser colocar um sensor de estacionamento aqui na concessionária, um sensor original da Peugeot, que vai acusar na multimídia como um sensor de estacionamento original, basicamente você tem que pagar aí R$ 1.300 e os caras vão instalar o sensor de estacionamento aqui. É que no meu caso não valeu muito a pena porque é um carro muito pequeno, você consegue estacionar esse carro de boa, não tem problema. Eu não senti falta desse item, mas é um item que falta, tá? Aqui eu já mudei aqui, essa lanterna aqui, ela era branca, eu coloquei a lanterna de LED. E eu também coloquei as lanternas de LED traseiras aqui, todas elas. Então ficou bem legal. Mas vamos dar uma volta lá, que a gente vai trocar uma ideia. E eu preciso muito falar pra vocês. Aqui é um desabafo pessoal, tá? Eu preciso muito falar pra vocês o quão feliz eu tô de ter adquirido esse carro. Cara, isso aqui pra mim, eu vou falar pra vocês a história que eu tive aqui com esse carro, que eu tinha um Polo 2018, que também era um carro bem legal, eu adorava aquele carro, fiz várias modificações nele, tudo. E quando eu tava próximo a adquirir o meu apartamento, eu fui ver um carro desse. Só que a versão GT que eu vi na época era a versão 2023, já na virada da Stellantis com a Peugeot. Então nessa virada o modelo 2026 era um motor 1.6 aspirado. E eu vou falar pra vocês que eu quase adquiri aquele carro lá em 2023. Muito parecido com a história que eu tive
da Z500, que eu fiz o teste lá e tal. E aí eu vou passar para vocês uma filosofia de vida que eu adquiri com relação a isso. Por quê? Quando eu vi aquele carro, o 208, lá em 2023 para 24, eu não pude adquirir o carro, porque enfim, eu estava em um outro foco de vida, outra realidade. Mas a história de vida, não história de vida, mas uma filosofia de vida que eu tive desde então foi basicamente, eu foquei naquilo porque quando eu vi aquele carro, eu vi que estava distante o sonho, mas eu vi que não estava tão distante assim. Não era algo que estava inalcançável, mas era algo que eu iria alcançar simplesmente trabalhando por aquilo. E aí desde então, e a moto foi a mesma coisa. Eu quis alcançar aquilo simplesmente trabalhando por aquilo, focando naquilo como objetivo de vida. E a partir dali, eu não parei mais. Eu já sabia o que eu queria, eu só não sabia ainda ao certo como eu ia conseguir. Então eu trabalhei bastante, fui juntando de pouco em pouco, e até que chegou o momento eu consegui adquirir o veículo. Consegui adquirir a moto, assim como eu consegui conquistar outros objetivos de vida que eu tinha. Então, ainda dando essa pausa para falar sobre o carro em si, eu queria deixar aqui esse detalhe para vocês que, cara, se vocês querem alguma coisa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é internalizar isso no subconsciente de vocês e focar nisso como uma forma positiva. Eu sei que muitos de vocês já têm condições, que eu não tinha, né? Então eu sei que muitos de vocês já têm condições de comprar um carro desse, mas eu quero que vocês saibam que, se for o objetivo de vocês, o objetivo de vida de vocês, ter algo ainda mais grandioso, coloca isso no subconsciente de vocês que dá certo. Pelo menos tá dando certo pra mim, porque milagrosamente as coisas estão fluindo pra mim de uma forma diferente. Estão fluindo de uma forma muito boa. E eu sei que isso pode fluir também pra vocês. Então, às vezes é bom a gente deixar de lado um pouco daquela negatividade que a gente tem de que as coisas não vão dar certo, isso daí não vai funcionar. E a gente focar mais na positividade de que os nossos esforços vão ser recompensados, entendeu? Eu acho que é muito mais com relação a isso, porque no meu caso, cara, deu muito certo e, enfim, todos os meus esforços estão sendo recompensados, porque trabalhando duro, isso daqui, ó, trabalhando duro a gente foi conseguindo, né? Então eu acho que isso que é legal, é como a gente conseguiu as coisas trabalhando duro e como eu tô ainda mais focado nos próximos objetivos de vida, tá? Então só esse adendo aqui, deixa isso focado no subconsciente de vocês que vai dar certo. Foca, trabalha duro, entra nos seus objetivos e coloca positividade nisso, porque com positividade você vai conseguir. Positividade no sentido de coloca isso no seu subconsciente, tá? Que funciona. Funciona muito. Agora vamos apertar aqui nas curvas, vamos ver. Ó, o que eu curti mais nesse carro foi que, cara, ele parece um kart pequeno. Ele parece um mini kart, porque o volante dele é muito curto e o carro é muito curto. Então quando você entra na curva, olha isso aqui, ele gruda e não sai. É perfeito, olha isso. É muito da hora esse carro. Olha. É que agora tá um carro da polícia ali, o cara vai falar, pô, tá me apertando, né? Tava de boa até agora. Mas, cara, ele é muito curto.
E a direção dele é muito direta, é muito na mão. Então eu não mexi nada em suspensão dele. E eu vou falar, ele é muito mais forte do que o Polo que eu tive. E o Polo que eu tive já era o veículo, era o modelo 200 TSI. Então eu sei que agora é só o 170 TSI. Então eu sei que ele é muito mais forte do que o 200 TSI que eu tinha. Então eu tô levando isso como um ponto de comparação. Realmente é fenomenal aqui. Tipo, para ser um carro original, com bom consumo de combustível, zero, com garantia, vale muito a pena. Porque aqui você tem uma potência na mão e numa faixa de preço que não tem nenhum concorrente. E eu acho que no Brasil falta muito carro hatch. Porque o concorrente desse carro aqui na Europa, por exemplo, é o Renault Clio. Tem também ainda existe o Audi A1. Tem vários veículos que são concorrentes dele lá na Europa que não são concorrentes aqui no Brasil porque eles simplesmente não entraram nesse mercado. Então eu achei muito legal que a Peugeot manteve esse carro aqui no Brasil dessa forma tão divertida, com essa tocada tão divertida que a gente tem. E uma pena também, ao mesmo tempo, da gente não ter concorrentes à altura para ele, né? E aí depois, se você não gostou, se você precisa de um hatch que é um nível acima dele, aí você já tem que buscar, por exemplo, um veículo que é acima, que eu não sei nem se existe no Brasil. Eu falo veículo novo, tá, galera? Então, realmente, faltou concorrente para esse carro. Aqui eu consigo fazer o retorno, será? Consigo. Deixa eu virar ele aqui. Vamos lá. Ó, e a retomada dele aqui, ó, é muito boa, ó. Fazendo a retomada na subida. Você vê que o carro tem muito fôlego, olha isso. Eu vou só parar aqui, que eu vou passar a câmera agora pro meu pescoço para vocês verem do que eu tô falando. Ó, então a gente tá aqui agora, num fim de tarde bem legal. Deixa eu ver, ó, aqui a gente tá numa subida, tá? Eu vou tentar fazer aqui pra vocês. Deixa só aqueles carros passar. Ah não, vou fazer agora, ó. Ó, vou pisar fundo. Subida, tá? Olha isso. Cara, ele é muito bom de subida. Olha, ele é uma direção muito esperta, muito direta. Vidro embaçando por causa do ar-condicionado. Mas aqui, olha que vista, galera, isso aqui. Isso aqui pra mim é sonho. Eu não tenho, tudo bem. Ah, vamos brincar, é um Peugeot. Cara, pra mim isso aqui é sonho demais, porque é melhor do que todos os concorrentes que a gente tem aqui no Brasil. Isso aqui ó, e vamos lá, quando eu falo concorrente, vamos levar a sério, tá? Quando eu falo concorrente, eu digo concorrente no estilo de a gente tem garantia, tá? A gente tem garantia, a gente tem um carro zero e a gente tem um carro que é atual, tá bom? Eu não tô falando de ponto de comparação, por 130 mil você compraria um Corolla 2015 com 35 mil quilômetros rodados. Beleza, mano, compra seu Corolla, é isso. Aqui eu tô falando de um outro estilo de carro, uma outra pegada. Eu tô falando de um carro zero, um carro com garantia. É isso que eu tô querendo dizer. Não existe concorrente para ele, tá? E eu tô falando isso como um cara que comprou o carro e um cara que tá curtindo demais o carro. E eu vou falar pra vocês, se eu não tivesse curtindo esse carro, eu falaria aqui, não tô curtindo, não foi uma boa compra. Mas eu tô falando que, ainda mais quando eu finalizei essa viagem aqui com ele, porque aqui a gente tá no litoral norte de São Paulo.
E eu tô vendo que aqui, com essas curvinhas aqui, cara, o carro é grudado no chão. Não tinha como ter uma compra melhor do que essa, do que esse carro aqui. Então, pra mim isso aqui foi muito realização de um sonho mesmo. Eu não imaginava que esse carro ia ser tão legal que nem ele tá sendo aqui. Logicamente, tem aqueles pontos negativos que eu passei pra vocês no começo do vídeo? Tem sim. Esse é um carro pequeno, esse não é um carro pra família, e esse é um carro que tem tem falta de algumas funcionalidades que a gente tem nos outros veículos. Mas basicamente, tudo isso é mascarado completamente na diversão que ele te passa. Inclusive, com o valor desse carro, você compra outros veículos que são bem maiores. Fato. Só que não são tão divertidos quanto esse carro aqui. Então, se você busca diversão, se você busca um carro mais tecnológico, com uma pegada mais refinada de equipamentos e materiais, eu acho que esse aqui é um carro muito bom sim, tá? Olha como entra na curva, que delícia, ó. Não sai nada. Eu só não gostei dessa estrada aqui, que ela não tem nenhum retorno. Então aqui eu vou parar só lá em Boiçucanga. O vidro embaçando, porque o ar aqui tá ligado forte pra caramba. Eu vou ver se eu acho algum lugar pra fazer um retorno já já. Ah, e deixa aqui nos comentários também se você tá curtindo o formato desse vídeo aqui, que não é mais na pegada de motovlog, né? Aqui a gente tá fazendo primeira pessoa, mas é um primeira pessoa num carro. Então eu não sei se vocês curtem muito. Mas aqui eu tentei deixar a câmera mais posicionada pra vocês também, pra ver se vocês curtem essa pegada aqui. Aqui eu consigo fazer o retorno. Aí, ó, top. Aí, ó. Bora! Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui. Desliga. E faz assim, ó. Então aqui, pra dar a letra pra vocês, ó, vamos tentar dar uma surradinha nele agora. Olha isso, galera. Como é direta essa direção aqui. Ó como pega. Ai, é muito bom. Olha isso. Cara, isso aqui, ele é muito direto. Ele parece um kart. Olha isso, que top. Olha isso. Olha como come a curva. E você não ouve pneu cantando, você não ouve ele perdendo direção. Olha. Vamos ver a curva fechada. Ó. Olha isso. Ele vem comendo a curva. Isso aqui. Cara, sobra aerodinâmica pra esse carro aqui. É muito bom. Ali chegou uns carros ali, ó. Vamos ter que dar uma paradinha já. Cara, sobra muito. Ah, e tem um outro ponto aqui. Ele tem botão, hein? Muito carro não tem, né? Então aqui, nessa versão 2026, eu vi que eles colocaram esses atalhos aqui no dashboard dele. Que por aqui você já consegue medir tudo. Já consegue chegar nos atalhos aqui pelos caminhos. Por exemplo, quero aumentar o ventilador do ar-condicionado. Você aperta aqui, ó. Olha lá, ele tá aqui já.
se você quer o ar no pé, se você quer o ar fora da cabine, você que escolhe. Então apertou um botãozinho, tá aqui. E esses dois botões aqui, ó, essas duas bolinhas, elas servem de atalho. Então você consegue configurar automaticamente esses dois botões aqui na multimídia, para que quando você aperte um dos dois, eles vão naquele atalho que você pré-selecionou aqui na multimídia, que é muito da hora. E nos carros hoje em dia, sobretudo os BYD, né? Hoje a gente tem... Como é que fala? Tem aquele tablet aqui que você tem que sair mexendo em vários menus até chegar no ar-condicionado. Mexe em vários menus até acionar o Android Auto. Aqui eu achei legal dessa multimídia é que ela é feita só com atalhos. Então essa aqui é a tela inicial dela. Você quer ir no Android Auto, pum, você aperta aqui. Ah, quero voltar lá pro menu inicial, você volta. Então é muito mais útil, né? E eu falo, com esse carro aqui, eu virei fanboy da Peugeot, cara. Eu virei fanboy da Peugeot. Isso eu nunca achei que eu fosse comprar um Peugeot e falar bem do carro. Olha isso, esse carro fazendo curva. É absurdo. Então não tem como. O carro é muito bom mesmo. E aí, logicamente, eu vou produzir alguns conteúdos para vocês com esse carro aqui, tá? Eu vou mostrar o upgrade de som que eu já fiz no carro. Vou mostrar aqui os upgrades de iluminação já. Eu coloquei as luzes cortesia aqui nos pés. Já fiz algumas invenções para ele que eu curti bastante. E eu também vou continuar fazendo alguns upgrades para ele no futuro. Então, esse canal aqui é um canal de lifestyle. Não é só um canal de moto, é um canal que eu pretendo mostrar para vocês a minha rotina. Lógico, quando eu puder filmar a rotina para vocês eu vou mostrar. Mas, a princípio, ele é um canal de lifestyle que eu vou mostrar para vocês o meu modo de ser, o meu modo de pensar, que é um modo de pensar que tá dando certo, sobretudo na vida. Então, deixa um like aí, se inscreve no canal para aproveitar os próximos conteúdos. Comenta aí o que vocês acharam desse estilo de vídeo, se vocês curtiram. Eu vou fazer uma edição bacana também para ver se fica mais confortável de assistir. E deixa aí nos comentários, vamos trocando aquela ideia. Então compartilha aí com seus amigos que tem alguma dúvida também sobre o carro. A gente vai tirando essas dúvidas aí nos comentários. E é isso. Valeu, falou e fui!